Fala, Dev, tudo certo? Eu sou o professor Eduardo Ferreira e na aula de hoje vamos aprender sobre classe e também vamos entender sobre o que é objeto. São conceitos muito importantes da programação orientada a objeto. Então, para começar, eu vou criar um exemplo de classe aluno. Esse exemplo vai ser mais simples, mas depois eu vou criar um exemplo mais moderno, que vai ser uma classe sobre agente de A. Então, vocês vão entender como os agentes de A, que estão bem alta agora, estão utilizando classe para serem criados. Então vamos começar. O que é classe? É um modelo para criar objetos, é um esqueleto. Professor, não entendi. Calma, Dev, que você vai entender agora na prática. Então vamos criar nossa primeira classe chamada alunos para vocês fixarem bem, entenderem os conceitos de classe. Então, como que a gente cria a classe em Python? A gente só digita class, né, em inglês, e o nome que a gente quer dar. No caso, aluno, coloca dois pontos. Aí aqui, pessoal, ele vai abrir a indentação, né, o parágrafo. A gente escreve def, a gente vai fazer agora o esqueleto. Def, agora essa coisa estranha aqui, underline, underline, escreve init, underline, underline, abre parênteses, self. Aí você está perguntando, pô, o que é isso? Isso aqui é chamado do esqueleto, o construtor. Toda vez que a gente cria uma classe, a gente tem que definir o esqueleto, né? Então, se eu estou criando uma classe aluno, o esqueleto dela, a gente vai ter nome e nota, né? Podia ter mais coisa, idade, peso do aluno, mas eu quero só nome e nota. Então, a gente precisa passar isso para o nosso esqueleto, para o nosso construtor, que chama. Então, aqui, a gente escreve self, coloca vírgula, nome, porque a gente quer o nome, a gente também quer nota, dois pontos aqui no final, aí vai dar a indentação de novo, o parágrafo. E agora a gente vai escrever self.nome igual a nome, né, referenciando o nosso nome. Agora a gente escreve self.nota igual a nota, referenciando nota. Pronto, aqui a gente fez o esqueleto da nossa classe. Então, sempre que a gente criar uma classe chamada aluno, né, pode ser o aluno 1, aluno 2, ele vai ter o nome e a nota. Ah, professor, não entendi o que é esse self aqui. Então, calma que quando eu criar aqui o objeto, vocês vão entender muito bem o que é esse self. Agora a gente criou o esqueleto da nossa classe, agora a gente vai criar o nosso objeto. Então, a gente sai aqui da indentação, né, do parágrafo, a gente vai chamar o nosso objeto de aluno 1 igual, a gente coloca agora o nome da nossa classe, se chama aluno, abre o parêntese, e aqui a gente vai ter que passar o nome e nota. Então, eu vou chamar de Eduardo mesmo, e aqui a nota eu vou colocar 90. Lembrando que tem que respeitar essa ordem. Então, agora, para você visualizar como a gente usa os atributos de uma classe, eu vou fazer um print aqui, vou colocar o nome do nosso objeto, aluno1, a gente coloca ponto nome. Você vai ver que agora vai aparecer Eduardo. Aí, apareceu Eduardo. A gente também pode imprimir agora a nossa nota, né? Então, como que a gente faz? Aluno1 ponto nota. Certo, aqui vai aparecer a nossa nota, 90. E agora você já entendeu o que é esse self? Ele serve como uma referência do nosso objeto, né? No caso aqui, esse self foi substituído por aluno 1. Então, esse aqui foi o nosso esqueleto, quando a gente criou o nosso objeto. Esse self aqui virou aluno 1 ponto nome, né? Que tem Eduardo, né? E o self ponto nota virou 90. Então, isso aqui está simplesmente esperando, né? Que quando a gente for criar um objeto, a gente vai estar substituindo esse self pelo nome do nosso objeto, no caso, aluno 1. Também vou criar outro objeto para vocês fixarem, chamado aluno 2. Igual aluno, abre parênteses, agora ele vai se chamar Patrick e vai ter a nota 80. Pronto, criei o segundo objeto, que é o aluno 2, se a gente quiser visualizar os atributos dele, né? No caso, os atributos nome e nota. Aqui no print, só trocar para 2, né? Aí você vai ver, a gente vai visualizar agora Patrick 80. Eu criei dois objetos que são uma instância da classe aluno. Então, vamos para o segundo exemplo que eu falei que seria sobre o agente de IA. Você vai entender como essas bibliotecas Hugging Face, LangChain utilizam classe para deixar o usuário criar um agente dele. Então, vamos criar uma classe agora chamada agent, né? Agente, class, agent, dois pontos. Aqui a gente vai ter que usar esse mesmo padrão, né? O construtor def, init, self. Então vamos lá, def, underline, underline, init, underline, underline, abre parênteses, o self, né? Sempre primeiro. E agora os nossos atributos do nosso agente. Você concorda que todo agente de A, né, tem que ter um modelo, que vai ser GPT-4, Gemini, ele também vai precisar ter tool, né, que vai ser as ferramentas dele, se ele vai pesquisar na web, se ele vai pensar, e ele também tem que ter a instrução, né, se ele vai ser um agente de e-mail, se ele vai ler PDF,
Então, certo, aqui eu já botei nossos parâmetros, 2 pontos, parágrafo. Agora vai ter que fazer aqui o self.modelo igual a modelo, self.tool igual a tool, self.instrucão igual a instrucão, né? Então pronto, agora já fizemos o nosso esqueleto, que chama de construtor, né? Toda classe tem que ter, pode olhar aqui as duas classes. Então agora vamos criar o nosso agente aqui, eu vou chamar ele de agente underline e-mail igual a o nome da nossa classe, né? Agent, abre parêntese, o modelo, vou botar aqui, por exemplo, GPT-4, vírgula. Aí tu, vou colocar busca na web. Aí, instrução, vou colocar, você é um agente que lê e envia e-mails. Então, pessoal, eu que utilizo no trabalho o LangChain, quando a gente vai criar um agente, a gente pode criar por meio de um objeto, igual a gente fez aqui. A gente tem que passar o modelo que a gente quer, tem que passar a instrução que a gente quer, tem que passar a tool que a gente quer, e aí a gente já pode usar o nosso modelo. É claro que lá na biblioteca do LangChain, lá por trás, não vai ter só o esqueleto aqui, né? Junto com esse esqueleto aqui, ele vai criar mais funções assim para responder, ler PDF, entendeu? É um mais complexo, mas você entende que o conceito aqui é o mesmo? Então, se você entender classe, você vai dominar qualquer biblioteca, assim, porque a maioria das bibliotecas, né, fazem classes assim, dessa forma, e a gente só tem que chamar como um objeto aqui, um agente de e-mail. Se eu quiser, eu também poderia criar outro agente, outro objeto, né, que seria o agente ler PDF, por exemplo. Aí aqui tinha que ser o mesmo padrão, tal, eu ia passar o modelo que eu queria, ia passar a ferramenta, você faz busca no web, se pensa, e ia passar outra instrução aqui no lugar, né? No caso, eu ia falar, você é um agente que lê PDF e me dá um resumo. Então, pessoal, deixe seu like, se inscreva, vou continuar trazendo esse conteúdo de qualidade, rápido e gratuito. Fala, Dev, tudo certo? Eu sou o professor Eduardo Ferreira e na aula de hoje vamos aprender sobre herança em Python, com um exemplo muito legal, que é o exemplo do Mario e dos jogos 2D. Eu pensei, ao invés de trazer essa aula com exemplo chato de animal, gato, cachorro, eu vou trazer com exemplo real que a gente utiliza, né? Que é em jogos, a programação orientada a objeto, então classe, herança, a gente está usando o tempo todo em jogos. Então eu vou trazer especificamente o exemplo do Mario. Então vamos começar. Então, o que é herança? Herança é quando a classe filha herda atributos e métodos da classe pai. Professor, não entendi. Calma, Dev, que você vai entender agora na prática. Então, no exemplo do Mario, né, tem a classe personagem, que é a classe geral, a classe pai. Aqui vocês já sabem criar, def, underline, underline, init. A gente aqui está fazendo o esqueleto, né, da nossa classe pai. Aqui tem que escrever self. Todo o personagem, né, todo pai vai ter vida. Tem o X, né, que é a movimentação dele no eixo X, e tem o Y, que é a movimentação no eixo Y. Aí você, professor, o que é isso de eixo X e Y? Pessoal, eu já programei jogo, em jogo 2D, quando a gente movimenta em linha reta, a gente está se deslocando no eixo X, né? Porque a gente está andando com o personagem, está andando uma unidade de X aqui. E quando a gente pula com o personagem, a gente está andando no eixo Y, né? Então a gente dá um pulo, anda 1 a 2 unidades no eixo Y. Então todo jogo 2D trabalha com essa lógica aí de eixo X e eixo Y. Certo, aqui a gente vai ter que fazer aquele padrão lá, self.vida igual a vida, self.x igual a x, self.y igual a y, certo? Esse é o esqueleto da nossa classe, né? Então, quando a gente criar o filho aqui, né, o herói, Mario, Luigi, o inimigo, o Bowser, todos eles vão ter vida e vão se movimentar, né, no eixo X e Y, vão andar e pular. Eu vou criar agora um método para o nosso personagem se mover e pular. Lembrando que toda função que a gente cria dentro de uma classe, a gente chama de método. Então, def, mover, self, 2 pontos, print, vou colocar aqui o personagem se moveu. E aqui embaixo eu vou colocar self.x mais igual a 1. O que significa? Que quando o nosso personagem se move, a gente está acrescentando uma unidade no eixo x, né? Que eu falei que é uma linha reta. Assim como tem pular também, né? Então, def, pular, abre parênteses, self, 2 pontos. Aqui a gente coloca o print, a mensagem, o personagem pulou. Aqui a gente vai fazer o mesmo cálculo, só que com y, né? É self.y mais igual a 1. Então, quando a gente pula, a gente está subindo uma unidade no eixo y. Pessoal, agora a nossa classe pai está pronta, né? Que é a classe personagem, porque todo personagem tem vida, ele se move e pula. Então, agora vocês vão entender a ideia de herança. Então, como que a gente cria herança? A gente vem aqui, class, e eu vou chamar agora de herói,
E aqui a gente abre parênteses e coloca o nome da classe que a gente quer herdar, né? Se a gente quer herdar a classe personagem, a gente coloca personagem aqui dentro. E o que está acontecendo agora? A classe herói, ela está herdando tudo isso aqui que tem a classe personagem. Então, se eu coloquei que ela herda atributos e métodos, então ela está herdando vida, essa movimentação do eixo X, Y, está herdando os métodos mover, pular. Então, supondo que o herói pode ser o Mario nesse exemplo, então eu vou criar aqui def jogar underline casco, né? Um método para ele jogar o casco. Aqui eu vou colocar print, o personagem jogou o casco. Então, o que aconteceu aqui? O herói herdou tudo isso, só que ele tem um método único, né? Que é jogar o casco. Só o herói pode jogar casco, né? Só o Mario e o Luigi podem jogar o casco. Agora eu vou criar outra herança chamada chefe. No nosso exemplo seria o Bowser. Class chefe, ela também vai herdar personagem, né? Então vocês entenderam essa ideia de herança, né? Tanto o herói quanto o chefe, ele tem vida, se movimenta no eixo X e Y, se move e pula. E vamos supor que para esse chefe eu quero passar um parâmetro novo, né? Por exemplo, especial, né? Quando chega em 100, a maioria dos chefes salta especial. Só que aí a nossa classe personagem, se você for ver aqui, ela não tem esse parâmetro especial, né? Ela só tem vida X e Y. Então como que a gente faria para adicionar esse especial para essa classe herdada aqui, que é chefe? Então a gente vai ter que repetir aqui no def, underline, underline, init, underline, underline, self, aí vai colocar igualzinho tá aqui, vida, x, y, e agora a gente coloca o que a gente quer acrescentar, no caso especial, o parâmetro que a gente quer acrescentar. Aí aqui você vai aprender o super para não ter que repetir código. Como que a gente usa? Escreve super, abre parênteses, ponto, underline, underline, init, underline, underline, abre parênteses e passa os parâmetros da classe pai, né? Que é vida, x e y. Aí agora a gente só precisa escrever o parâmetro novo, né? Que é self.especial igual especial. Aqui a gente não precisou escrever de novo, né? Esse self.vida igual a vida, self.x igual a x. Com esse super aqui, a gente reaproveita. Aí você pergunta, mas dá um trabalhão para escrever esse super, né? Era melhor só escrever de novo isso aqui. Mas aí você pensa que uma classe pode ter, né, uns 20 parâmetros aí. Você vai ficar escrevendo aqui de novo, né? Self.vida igual a vida, escrever 20 vezes aí não dá certo. Então eu vou escrever um método que só o chefe tem. Então def soltar underline especial. Aí aqui, self, dois pontos, print, o chefe soltou especial. Aí aqui a gente também coloca um cálculo, né? Então self.especial menos igual a 100, né? Supondo que a barra de especial, o máximo é 100, quando ele usa especial, né, tem que então diminuir 100, né? Até a lógica dos jogos, né? Porque imagina que se a gente não diminui nada, ele fica usando especial para sempre não dá, é roubado. Então vamos agora criar os objetos, né? Agora que a gente já tem classe pai, já tem filho. Então o primeiro objeto que eu vou criar vai ser o Mario. Eu vou escrever aqui Mario igual a... Aí eu vou colocar aqui herói. Aí a gente vai precisar passar a vida dele, né? Vou colocar a vida, por exemplo, 10, eixo X começa parado, então 0, eixo Y parado, 0. Então aqui a gente criou o nosso Mario. Então a gente pode utilizar um método, né, que só o herói tem, que a gente criou aqui, que é jogar o casco. Então Mario.jogar, underline casco, abre parênteses. Aí pronto, se eu der play aqui, aí o personagem jogou o casco, né? No caso o Mario. A gente também tem o nosso Bowser, né? Porque eu falei que a gente ia criar, que ele está na classe de chefe. Então como que a gente cria? Bowser igual a chefe, abre parênteses, coloca a vida dele, no caso eu vou colocar 10 também, ele começa parado, 0, 0, e começa com 100, né? Ele já começa com especial, roubado. Certo. O Bowser também ele tem um método único, né? Que é soltar especial. Então, se eu chamar aqui Bowser.soltar underline especial, ele também vai imprimir aqui o chefe soltou especial. Então, certo, vocês entenderam, né? Que eu utilizei herança aqui, no caso do Mario, ele é herói. Você viu que no caso do Mario eu não precisei fazer o construtor de novo, porque eu não quis adicionar nenhum parâmetro novo, né? O Mario não tem especial, então eu só chamei aqui o personagem entre parênteses e já coloquei um método único dele, que é jogar o casco. Agora o Bowser, como a gente quis adicionar esse parâmetro especial, a gente tem que fazer o construtor de novo, utilizar o super para economizar, ficar escrevendo self.vida, x, e colocou aqui, né, self.especial igual especial. Essa foi uma lógica aí bem legal aí que eu trouxe para vocês entenderem herança, porque é assim que a gente faz em jogos, né, que a indústria faz. Tem a classe personagem e também vai ter as classes herdadas disso, né, que vai ser os inimigos comuns,
também vai ter o chefe. Pessoal, se inscreve, deixa like, eu vou continuar trazendo esse conteúdo gratuito, de qualidade, de graça. Fala, Dev, tudo certo? Eu sou o professor Eduardo Ferreira e na aula de hoje vamos aprender sobre polimorfismo, que é um conceito muito importante da programação orientada a objeto. Vocês vão ver que é muito fácil. Aí você pergunta, professor, o que é polimorfismo? É a capacidade de diferentes classes responderem a mesma chamada de método, né? Implementado de diferentes formas. Aí você fala, professor, não entendi. Calma, Dev, que você vai entender agora na prática. Vocês vão ver que é muito fácil. Então, para começar a explicar, eu vou criar uma classe Py aqui chamada pagamento. Class pagamento. Também vou criar um parâmetro, né, básico com o valor. Init, self, aqui vocês já sabem. Self, valor, dois pontos, self.valor igual a valor, certo? Então, nossa classe Py já tem esse parâmetro. Agora, eu também vou criar outra função com pagar, né? Vou fazer um método pagar agora, que é ele que eu vou utilizar para explicar o polimorfismo. Então, vocês vão entender. Então, simplesmente vou colocar pagar aqui, abrir parênteses, colocar self. E agora, em vez de a gente implementar aqui, eu só vou escrever PES. Aí você pergunta, por que você botou PES aqui? Porque nas classes filhos, a gente vai implementar esse método pagar, que vem da classe Py, de diferentes formas. Eu também recomendo você assistir minha aula sobre herança, né, que está ligada com polimorfismo. Recomendo você aprender herança primeiro, antes de vir para essa aula, que eu expliquei bem rapidinho também, é muito fácil de entender. Então vamos continuar. Certo, temos a classe Py aqui, pagamento, só que eu também vou fazer uma herança aqui. Eu vou criar uma classe filha chamada Pix, né? Então, vou aqui, class Pix. Aí, quando a gente herda, eu já expliquei isso. Coloca aqui o nome da nossa classe Py no parênteses, tá certo? Aqui, a gente também vai colocar o nosso método de pagar, né? Então, eu vou colocar aqui def pagar self, só que aqui a gente vai implementar da nossa forma, com Pix, né? Então eu vou colocar print, lembra de colocar o F, que vamos imprimir uma variável, então gerando QR Code de, aí vai abrir chave, self.valor, certo. Agora eu também vou criar uma outra classe chamada cartão, né? Pode pagar com cartão, que também vai herdar a classe pagamento, que é a classe Py, e nela também vamos definir o nosso método pagar. Então, def pagar self print, coloco F, só que em vez de gerando QR Code, quando paga com cartão, vou colocar lendo chip. Aí aqui, abre chaves, self.valor, vocês já sabem. Então, vocês já perceberam aqui o polimorfismo? Porque a classe Py, ela tem o método pagar, só que aqui, quando a gente chamou na classe filho pagar, a gente implementou de diferentes formas, né? Implementou com Pix, o pagar, implementou com cartão, mas todas elas respondem à mesma chamada de método pagar, né? E aqui está só a diferença, que aqui foi QR Code, aqui no caso foi cartão, eu também vou fazer mais uma forma de pagamento, chamado boleto, mas vocês estão entendendo como é fácil polimorfismo. Então, certo, vai herdar pagamento também boleto, eu vou colocar def pagar self, dois pontos. Aqui eu vou fazer o print, no caso, lembra de colocar o F, no caso, gerando boleto de, aí abre chaves, self.valor, porque é a gente que vai definir, né, o quanto que vai ser o valor ali no pagamento. Então aqui eu já criei aqui, ó, três classes que estão utilizando o polimorfismo, né? Classe Py aqui tem o pagar, só que a gente só foi definir aqui na filho, né? E cada um com seu significado. No caso aqui, pagar, ele gera o QR Code, aqui para cartão, pagar, lê o chip, para boleto, pagar gera o boleto. Então, vocês entenderam essa ideia aqui de polimorfismo? É muito importante vocês entenderem isso. O mesmo método implementado de formas diferentes. Agora, para usar nossos pagamentos, eu vou criar uma função chamada finalizar compra. Finalizar, underline compra, ela vai ter um parâmetro chamado opção, dois pontos. Aqui eu vou só fazer um print aqui, mostrar que está iniciando a transação, iniciando transação. E aqui embaixo eu já vou fazer a chamada direto, né, do método. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui opção.pagar, aqui pronto, aqui eu já chamei o método, você entendeu? Quando a gente chamar essa função aqui, finalizar compra, a gente já vai estar utilizando o método direto, né? No caso, esse aqui, opção, vai ser com o nome que a gente substituir, né? Então, se a gente substituir por cartão ou Pix, então aqui ele já vai usar aqui o método correspondente, né? Então, essa aqui é uma forma aqui de a gente já utilizar a função, já criar o objeto nela e já poder utilizar. Eu vou fazer mais um print aqui, vocês vão entender quando eu rodar. Vou colocar aqui fim da transação, colocar esse print, certo? Agora a gente já pode chamar aí nas nossas classes, então eu vou chamar aqui a nossa função finalizar compra, então vamos rodar.
Aí, iniciando transação, gerando QR Code de 50, fim da transação. Então aqui ele usou corretamente aqui, né, o nosso método da classe de Pix. No caso, se eu mudasse aqui para boleto, você vai ver que vai aparecer um boleto ali, né, que vai ser já gerando boleto, vai usar esse método. Aí, ó, iniciando transação, gerando boleto de 50, fim da transação. Olha que coisa linda, pessoal. O polimorfismo, ele permite que a gente faça a manutenção no código de forma muito fácil. Então, se eu precisar adicionar mais pagamento, é só vir aqui, herdar do pai, né, pagamento, e escrever aqui o método de pagar que a gente quer específico, se a gente quer com criptomoeda, por exemplo, só que a gente não precisa mexer mais nessa função aqui de finalizar a compra. Entendeu? Ela continua intacta, independente se eu criar aqui 1 milhão de tipos de pagamento diferente, né? Aí é só na hora de finalizar a compra, a gente vai chamar aqui com um pagamento novo, né? Se surgiu cripto, a gente coloca cripto aqui, se a gente quer Pix mesmo, coloca Pix, e vai tudo funcionar perfeitamente. Pessoal, na programação não é importante só fazer funcionar, você precisa também saber ter um código limpo com a manutenção fácil e o polimorfismo vem até para resolver esse problema, né? Não é só algo orientado ao objeto que nos ajuda bastante, mas também ajuda a deixar o código limpo, fácil. Quando vocês forem trabalhar em equipe, vocês vão ver como é importante ter um código limpo, fácil de manter, né? Seus colegas vão estar trabalhando também. Você não vai gostar de pegar um código todo bagunçado. Se a gente não usasse polimorfismo aqui, pessoal, aqui em finalizar a compra, ia ser uma bagunça aqui. A gente ia ter que fazer um monte de if, else para ver se é cartão, se é Pix. Aí, além disso, sempre que adicionar um método novo, a gente tinha que voltar aqui na função finalizar a compra aqui, adicionar mais um if, else. Ia ser uma bagunça, pessoal. Olha como que fica simples aqui, bonito, organizado, usando polimorfismo. Se a gente quer um pagamento novo, só vem em série. Se inscreve, deixa like, eu vou continuar trazendo esse conteúdo gratuito, de qualidade. Me apoie. Fala, Dev, tudo certo? Eu sou o professor Eduardo Ferreira e na aula de hoje vamos aprender sobre encapsulamento, que é um assunto muito importante da programação orientada a objeto e também da segurança da informação. Então vamos começar. O que é encapsulamento? Encapsulamento é quando a gente quer ocultar um dado, um atributo de uma classe para ninguém conseguir alterar ela, para a gente proteger, e a gente só consegue alterar esse atributo se a gente utilizar métodos seguros. Professor, não entendi. Calma, Dev, que você vai entender agora na prática. Para você entender o exemplo de encapsulamento, eu vou usar o exemplo de conta bancária. Então, eu vou criar uma classe aqui chamada conta, vou fazer o corpo dela, né, os atributos. Aqui você já sabe, init, self, vou criar agora um atributo titular, né, que vai ser o titular da conta. Eu vou criar também o saldo, que vai ser onde a gente vai usar o atributo privado, que vocês vão entender. Então, certo, aqui o titular, aquele jeito, né? Porque como é público, a gente só faz isso aqui, né? Self.titular igual a titular. Aí, nesse caso, quando a gente criar o objeto depois, né? Com o nome do titular da conta, o saldo, a gente consegue estar alterando aqui depois. Agora, o saldo, vocês vão entender que ele tem uma diferença aqui. Então, saldo.underline, underline, saldo. O que é esse underline, underline aqui? Esse underline, underline, galera, é quando a gente faz a declaração de privado, ou seja, a gente não vai conseguir modificar o saldo depois que ele foi criado, entendeu? A não ser se a gente utilizar um método para a gente conseguir alterar o saldo. Em Java, só por curiosidade, em vez de a gente utilizar underline, underline, a gente teria que escrever private aqui no atributo de saldo e no titular, como é público, a gente escreveria public na declaração do atributo, né? Trazendo só por curiosidade. Então, vou criar mais uma função para a gente conseguir ver o saldo. Então, ver saldo, self, vou fazer um print aqui. Vou ter que passar o F, já que vai ter variável. Então, o titular, abre chaves, self.titular, tem o saldo de, abre chaves, self.underline, underline, né? Saldo, lembra que é privado isso aqui? Então, certo, a gente fez essa função aqui só para conseguir ver o saldo. Eu vou fazer mais um agora para a gente conseguir depositar, ou seja, agora a gente vai conseguir alterar o saldo. Mas aí você fala, mas não dava para alterar o saldo, mas lembra que eu falei que a gente consegue alterar se a gente utilizar métodos específicos que permitem alterar, né, o saldo. Porque se a gente só tentasse mudar o saldo depois de criar o objeto, a gente não ia conseguir. Vocês vão entender. Def, depositar, vou colocar aqui self, também vou colocar outro parâmetro, valor, né? Agora eu vou fazer uma condição aqui. If valor maior que zero, ou seja, né, se o valor for maior que zero, ele vai permitir depositar, ou seja, self.underline, underline saldo, mais igual a valor, ou seja, a gente está incrementando o valor, né, no saldo, né, um depósito assim. Agora, a gente também vai fazer um print, só para mostrar que depositou, né? O valor de... Aí coloca aqui só valor entre chaves, foi depositado. Certo. Fazer um else aqui também, né? Caso a pessoa tente digitar um número negativo para quebrar nosso sistema aqui, tem que ter uma proteção, né? Fazer um else aqui para falar que nenhum valor negativo pode ser depositado.
colocar essa mensagem aqui. Agora que nossa classe está pronta, eu vou criar então o objeto para a gente utilizar os métodos e vocês entenderem como o encapsulamento funciona. Então, vou criar o objeto, vou chamar de conta1 igual a conta, né, o nome da classe. A gente vai ter que passar o titular da conta. Vou colocar Eduardo, meu nome, e o saldo da conta, né, que no caso eu vou colocar 100 aqui. Pronto, já criei um objeto aqui. Agora vocês vão entender uma coisa. Eu vou chamar aqui o versaldo só para vocês verem o que, que eles vão printar aqui. Para começar, então, conta1.ver, underline saldo, abre parênteses. A gente vai chamar então aqui esse método. Aí, pode ver, o titular Eduardo tem um saldo de 100, então deu certo. Agora, para você entender o encapsulamento, eu vou tentar fazer uma mudança aqui no titular. No caso, é o Eduardo, né? Então, eu vou tentar mudar o titular para Bruno, por exemplo. Então, conta1.titular igual a Bruno. Agora, você vai ver que ele vai alterar de Eduardo para Bruno, porque lembra que eu falei que a gente definiu aqui que é público o titular? Então, vocês vão ver. Aí, ó, o titular Bruno tem um saldo de 100. Então, ele aceitou alterar porque é público, galera. Isso aqui não está protegido. Agora, o saldo, se eu for tentar alterar o saldo, que eu disse que era 100, o que, que vai acontecer? Vocês vão ver que vai até rodar, mas ele não vai deixar alterar. Quer ver? Conta1.saldo igual a... botar aqui 1000. Então, vamos ver. Aqui, ó, o titular Bruno tem um saldo de 100. Ele só ignorou, tá vendo? Então, se eu colocar aqui 1 milhão, botar aqui um valor gigante aqui, vai continuar mostrando 100. Por quê? Porque a gente protegeu aqui com esse underline, underline, sacou? A gente encapsulou, a gente utilizou o encapsulamento. Então, é um conceito muito importante, não só da programação orientada ao objeto, mas também da segurança da informação, galera. Antigamente, tinha muito hacker assim, de hacker que explorava essa vulnerabilidade, que o site às vezes deixava público, né, uma coisa importante, como o valor do carrinho, e a pessoa, só pelo DevTools ali do navegador, injetando ali no console, conseguia se aproveitar disso para fazer um carrinho aí que está custando R$ 1.000, valer R$ 1, sacou, galera? Então, isso aqui era um problema, né, mas hoje em dia os sites já estão mais avançados, já estão mais seguros, eles já sabem definir bem isso aqui de privado e público, mas é muito importante você aprender até por causa disso. Então, para a gente conseguir alterar o saldo, que é privado, a gente tem que utilizar o método depositar, porque lembra que a gente só consegue alterar esses dados através de métodos seguros, e depositar é um deles, né, que verifica se é maior que zero, incrementa. Opa, uma correção aqui, galera, esqueci que tem que botar o F aqui, né, senão ele ia imprimir aqui, literalmente aqui, chaves valor, né, então lembra de botar esse F aqui. Então, certo, galera. Agora eu vou utilizar o nosso método, então, depositar. Vou colocar conta1.depositar, abre parênteses, o valor que a gente quer depositar, e eu vou colocar 100. Então, a gente espera agora que o nosso saldo possa ser alterado e ele vá para 200, né? Porque a gente está usando o método seguro. Aí, galera, o valor de 100 foi depositado, porque a gente colocou, isso tá esse print também, e o titular Bruno tem um saldo de 200. Então, agora a gente conseguia alterar um atributo que era privado. Por quê? Porque a gente utilizou um método seguro, que é a regra do encapsulamento. Pessoal, se inscreve, deixa like, por favor, me apoie, eu trago esse conteúdo de qualidade gratuitamente, continue me apoiando, muito obrigado. Fala, Dev, tudo certo? Para encerrar o nosso curso de Python orientado a objeto, eu vim propor um desafio rapidinho, que seria implementar um código que tenha todos os conceitos aprendidos no classe-classe, encapsulamento, herança, polimorfismo. Se você não quiser implementar, só quiser acompanhar a revisão rápida, não tem problema, fica comigo que eu vou dar já um corte com a solução. Mas se você quiser fazer com calma aí do zero, pode implementar. Então, eu vou fazer um corte agora. Implementei uma classe Py chamada personagem, né? Lembrando que eu utilizei um exemplo de jogo no meu caso. Aqui você pode ver já o encapsulamento, né? O atributo vida, ele é privado, então não tem como alterar depois de criado, a não ser se a gente utilizar um método seguro, como eu já expliquei também. Caso receber dano, ele veria se o dano é maior que zero, e se fosse, ele ia subtrair, né, o dano na vida. Essa aqui é a única forma, né, de alterar um dado encapsulado. Aqui, se deve ficar atacar, que você está vendo o molde vazio, é a parte do polimorfismo, porque você concorda comigo, né? Que os personagens guerreiro, mago, arqueiro, todos eles têm um ataque, só que o ataque de cada um é único. Então foi aí que eu implementei o polimorfismo. No caso, se você for ver aqui, o atacar do guerreiro, ele ataca com a espada de fogo, e o atacar do mago, ele lança uma bola de gelo, né? Então, ou seja, os dois têm atacar aqui do pai, mas cada um dá um significado diferente para atacar, né? No caso, o guerreiro ataca com a espada e o mago ataca com a bola de gelo. Então, esse é o polimorfismo. A herança aqui, né? Acho que vocês já perceberam claramente. Guerreiro, eu tô herdando aqui o personagem, entre parênteses. Então, eu tô herdando aqui atributos e métodos, tal. Tô herdando nome, vida, não preciso passar aqui de novo. Aqui, só nos filhos, eu só coloquei o polimorfismo mesmo, né? Que o atacar eu não tinha definido no pai, defini aqui nos filhos. Então, aqui só chamei, criei o objeto, né? Agora já testando. Então, criei com o nome de Arthur, vida 100, classe guerreiro. E aqui também criei o outro filho, né? Mago, Merlin, 80 de vida, que no caso vilão. Aqui, chamei aqui o método para atacar, vou rodar aqui rapidinho. Aqui, ó.
Arthur atacou com a espada de fogo, Merlin lançou a bola de gelo, o Merlin tomou 40 de dano, vida restante 40, né? Porque a gente conseguiu alterar a vida, mas foi através do método seguro, como eu falei. Se a gente tentasse alterar desse jeito aqui, como é atributo privado, não ia dar certo. Isso aqui foi para revisar mais, né? Todos os conceitos aprendidos. Espero que você tenha gostado do curso. Continue me apoiando, deixe seu like, se inscreva, dá muito trabalho para fazer esse conteúdo, mas me apoie, eu vou continuar trazendo de graça esse conteúdo. Muito obrigado.